Oi pessoal, eu sou Adriana Leonel e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os pincéis, que é um pedido de uma das pessoas que me assiste, que eu procuro atender cada um deles. Aos poucos vocês vão vendo no ar os pedidos que vocês fizeram, tá? Quero mostrar aqui atrás primeiro, que eu pendurei, é uma canga dessas de praia. Eu comprei na praia e achei ela tão linda, que é uma mandala, né? Um dia nós vamos trabalhar em cima de um tecido para você ver. Passei uma madeirinha e pendurei, virou um meu quadro, tá? Mas o assunto hoje é pincel. Qual é a dúvida de todo mundo? Primeiramente, o que limpa com o que? Esse vai ser um assunto à parte. E mesmo sobre esse assunto dos pincéis, nós vamos ter que gravar separadamente várias vezes, porque tem muita coisa para ser dita. Hoje eu vou falar de uma forma simples e fácil. O que você faz com o pincel que você utilizou? Como que você limpa? Para que ele serve? Primeiramente, nós vamos falar sobre dar fundo numa peça. Dar fundo significa você passar uma tinta para dar um acabamento, para depois você fazer um trabalho em cima. Eu aconselho, primeiro, observe a textura. Se você vai pintar parede, por exemplo, observa, ela tem grafiato, essas texturas que tem vários nomes hoje em dia, que tem altos e baixos, então você tem que usar um pincel de cerda dura. Eu não vendo marca de pincel e os meus pincéis são velhinhos e feinhos mesmo, mas estão aqui resistente, firme e forte. Fiz um suporte aqui para segurar esse pincel, tá? De costura, com um plástico para ver o que tem dentro. Tem zíper para fechar, se você quiser. E ele enrola, ó. Quando eu carrego o pincel, ele enrola e o elástico passa para segurar, tá? Então, é uma das formas de armazenar. Mas tem muitos pincéis que ficam expostos. Esse daqui é um tanquinho. O tanquinho é um espaço que você limpa os pincéis. Ele tem uma área para você colocar os pincéis em pé, tá? Aqui eles estão de molho, que eu utilizei hoje de manhã. Ele tem uma área que você esfrega e mais duas partes, e você pode colocar eles aqui também. Não é aconselhável que os pincéis fiquem de molho muito tempo numa área assim ou assim como essa daqui. Dá uma olhada, tá? Aqui, o que que é? É um vidro, que eu coloquei solvente aqui, que é de limpar pincel, que eu utilizo no Neutrol, que eu utilizo no Betume. Então, ele fica à parte dos outros potinhos para limpeza de pincel. E nunca deixe o pincel de molho desse jeito aqui, tá? Quando você lava um pincel, você molha ele na água, ou no solvente, ou na água rasa, depende muito do produto que você utilizou, tá? E aí você vem e limpa a cerda, tá? Você observa se ela tá bem limpinha. Então, só ficar de molho, gente, não adianta. Tem que dar uma batidinha, mas não é para o pincel ficar ali, tá? Nós vamos falar uma aula à parte só sobre limpeza de pincéis também. Qual é a dica de hoje? Pincel duro você pode usar para texturas, você pode usar para batidinhos, como por exemplo, vamos lá. Eu vou fazer um stencil, né? Com uma tinta acrílica, pode ser outro tipo de tinta também. Esse pincel aqui, ele já é apropriado. Observa, quando você passar a mão, vê se a cerda é macia ou dura. Como referência, você tem um blush que você passa, aquele pincel macio, aquilo é macio, tá? E o pincel macio, ele tem uma cerda mais, assim, quando você pega, ela dá uma textura mais gostosa. Esse daqui não, ele tem uma textura mais grossa, mais crespa, tá? Então, ele não serve para acabamentos delicados, como por exemplo, passar um verniz. Sempre passe verniz com um pincel macio, porque não marca a cerda quando você passa. Essa daqui é uma trinchinha, ó, e a cerda dela é longa, ó, longa porque ela tem esse espaço aqui e ela é macia, tá? Essa daqui, a cerda dela é curta, então ela não serve para você passar alguma coisa que você tenha que esticar. Ela serve para fazer batidinhos, como, por exemplo, com o stencil. Então vamos lá. Eu molho aqui, tiro o excesso e faço um batidinho. Olha, esse pincel de cerda dura e curta, ele é muito bom para esse tipo de situação. Olha lá. Ele faz até um barulhinho, tá? Vou fazer só um pedacinho para você ver. Depois você tira. Tem aula de stencil no ar também.
Então, esse pincel serve para isso, entre outros acabamentos. Eu vou falar de uma forma mais simples agora, tá? Porque para quem pinta country, quem pinta outras coisas, fazer umas graminhas, dá para fazer outros efeitos também. Primeiramente, é batidinho com ele, no tecido, na madeira, na parede, que eu já ensinei algumas coisas. Só que esse pincel aqui, também ele é um pincel, veja bem, esse é um pincel redondo, tá? De cerda dura e curta. Esse é um pincel chato, de cerda um pouquinho maior, mas ele é duro também, ele não é um pincel macio, tá? Então, para que ele serve? Ele serve também para fazer esse batidinho. Ó, veio muita tinta, a tinta tá seca. Ele faz a mesma coisa. E a tinta seca. Então, ele funciona da mesma forma. Aí o pessoal fala assim, ah, mas tem um pincel apropriado para aquilo, por que tem que usar esse? Porque, gente, às vezes você não tem condições de ter todos os pincéis para todos os recursos. Há um pincel para fazer vírgula, um pincel para pintar isso, outro pincel para fazer aquilo. Eu sou da opinião da moda antiga, um pincel tem que render muito e fazer muitas coisas, tá? Então, esse pincel aqui, ele faz entre dar fundo em peça também, que pode ser feito com ele, mas ele faz um acabamento mais rústico. Ele pode também usar para esse batidinho, olha, também faz o batidinho da mesma forma. O que acontece que o pessoal reclama é que às vezes ele fica espanado. Espanado é quando você bate muito e o pincel vai abrindo, ó, ele vai ficando aberto dos lados. Para que isso não aconteça, você pode fazer isso daqui, ó. Eu passo uma fita crepe e aí ele se torna mais resistente para fazer esse trabalho. Então, é um pincel que serve para fazer um batidinho tranquilamente. Olha lá, a mesma coisa, certo? E aí, a maneira de limpar esse pincel, você vai colocar ele na água, você pode deixar um minutinho, gente, não deixa muito tempo que ele vai ficar aberto também. Tem que ter o cuidado. Então, você tem que fazer, eu falo que é um tchá-tchá-tchá. Quando você põe lá dentro, você faz assim, tchá-tchá-tchá, tá? É um pouco de dança também. Por quê? Tem que limpar de todos os lados. É importante que entre o produto que está limpando nos meios da cerda. E depois você vai pegar um paninho e vai fazer um tchá-tchá-tchá de novo. E pode fazer assim, puxa, ó. Não puxa muito, que obviamente se você fizer muita força, vai arrancar até aqui. Esse daqui chama cabo, virola e cerda, tá? A cerda pode ser macia, pode ser dura, pode ser mais ou menos também. E a virola, o objetivo dela é segurar essa cerda e também pressionar para segurar. E também, quando fica de molho dentro da água, você nunca pode deixar que a água venha no cabo do pincel. Ele tem que ficar nessa área aqui da virola, porque isso daqui ajuda a proteger também. Então, a virola tem várias funções. Além de segurar a cerda, ela também protege a madeira, tá? Aí, olha, eu faço assim, ó. Por quê? Porque o resíduo pode ter entrado aqui nesse meinho, tá? Nesse meio, e aí movimentando o pincel, você faz com que o produto que está lá dentro, ele também fique mais fácil de ser retirado, certo? Só que esse é um pincel de cerda dura. Esse também é um pincel, uma trincha, tá? Isso daqui é chamado trincha. Essa daqui também é uma trincha. Essa é uma trincha de cerda dura, essa é uma trincha de cerda macia. Tem gente que odeia isso, porque o pincel de aquarela, se você passar no rosto, a gordura da pele estraga o pincel. O ideal de tudo, gente, o que é? Tenha um pincel para isso, outro pincel para aquilo, outro pincel, coisas separadas. Você vai pintar aquarela? Pincel só de aquarela. Você vai pintar óleo? Pincel só de óleo. Pincel só de acrílico, pincel só de verniz. Se você tiver condição disso. O que acontece? No artesanato, a gente usa um pincel para milhões de técnicas. Então, você tem que ter todas as maneiras de limpar bem o seu pincel e para que serve cada um deles. Se você conseguir fazer uma boa limpeza, você utiliza vários produtos com o mesmo pincel. E armazenar ele também. Você tá vendo que esse daqui tá tortinho? Por quê? Ele foi guardado dentro do estojo e o outro ficou apertando ele assim. Então, olha o que acontece com a cerda. Ó, vou colocar aqui no papel para vocês verem. Ó, ele ficou marcado. Então, a maneira como você guarda o seu pincel também é importante, tá? Esse pincel aqui, todo mundo sempre me pergunta, o que eu faço com isso? Bom, eu faço pátina. Pátina, o que é? Tem várias técnicas também
nas minhas aulas. Olha, eu pego o produto. A pátina são efeitos, algumas delas, né? Que você faz de forma riscada, ó. Ele é ótimo para isso. Você pode fazer de várias maneiras, tá? Ele é muito bom para pátina. Tem pincel específico para pátina. O importante disso tudo é que seja um pincel de cerda dura e longa e chata. O pincel tem que ser chato, ó, chato, ele é achatado, tá? O pincel redondo, ele tem a pontinha arredondada. O pincel chato de cerda longa, você faz pátinas e você faz efeitos com as tintas. Uma das coisas que eu faço com esse pincel aqui é fazer o batidinho da árvore. Tá vendo a árvore aqui em cima? Tem vídeos de pintura de árvore também. Então, eu pego a tinta aqui e eu bato assim, tá? Então, esse pincel, ele é bom. Esse já tem uma curvatura. Não precisa necessariamente ter um pincel de curvatura. Esse pincel aqui também faz isso, ó. Tá? Então, tem que ser pincel chato para fazer esse batidinho da árvore. Eu falo assim, se você vai pintar uma árvore maior, usa um pincel maior aqui, tá? Se você vai fazer uma árvore pequenininha numa caixinha, usa um pincelzinho, pode ser esse aqui. Chatinho, estreitinho, de cerda dura, mas tem um certo alongamento nessa cerda. E aí eu posso fazer o batidinho. Vamos lá, vamos fazer um aqui. Eu pego a tinta aqui, tiro o excesso e faço o batidinho aqui, ó. Olha lá. Se você vai utilizar duas cores, tá? Eu vou utilizar uma cor embaixo, eu ponho de um lado do pincel e a outra cor em cima. Quando eu bato, saem as duas cores, ó. Se eu fizer assim, eu consigo um outro efeito no pincel. Ó, se eu bato ele retinho, eu faço o movimento da árvore, que é o que todo mundo pergunta. Adriana, como que é feito? Dessa forma. Põe uma tinta de um lado, a outra do outro e bate ele deitadinho, arrumadinho, tá? Sujou, passa na água, faz o tchá-tchá-tchá. Gente, eu tenho um vocabulário específico. E limpa o pincel, tá? Outro detalhe importante, utilizou, já limpa. Por quê? O resíduo seca lá dentro, depois pode morrer de ficar de molho, que não vai limpar, certo? Quando você limpa um pincel, por exemplo, esse daqui, ó, que foi utilizado com Neutrol, eu tiro daquele solvente sujo e depois eu limpo num solvente limpo. Se eu quero que ele fique mais limpinho ainda, eu passo numa água com detergente para soltar o resíduo final que tiver. Também tem gente que limpa com shampoo, que eu acho assim desnecessário, mas não é uma coisa impossível. E quando o pincel fica de cerda macia e você quer guardar ele que fique de uma forma mais arrumadinha, você pode também fazer assim, ó, para que ele seque e fique arrumadinho depois. Esse pincel de cerda macia, se você procurar nas minhas aulas, você tem a pintura rápida, tá? Para que ele serve? Para fazer folhinhas, ó. Ponho e puxo. Ponho e puxo. Então, ele faz efeitos que você tenha que fazer algum desenho, ó. Olha lá. É um pincel para efeitos especiais com relação a desenhos, a flores, a pintura, matinho, florzinha, folhinha, coisas assim. A cerda dele é macia e ele é redondo porque ele faz a pontinha e faz o acabamento final. Então, é um pincel muito específico. Limpa ele também na água. Aí, tem pincel para passar verniz. Pincel para verniz tem que ser cerda macia, porque não pode marcar a pincelada. E várias camadas finas, gente, não queira passar, dar acabamento numa peça de uma vez só. Passa uma camada, espera secar. Artesanato é paciência. E os pincéis têm específicos para determinadas situações.
Hoje estamos falando de uma forma muito simples, mas nós vamos voltar a este assunto depois. Por quê? Existe pincel para pintura country, pincéis especiais para pintura de parede, pincéis especiais para vários tipos de técnicas. Mas o mais importante que eu quero que você grave neste momento, o que é? Vai dar um acabamento com verniz? Pincel macio. Vai dar um fundo na peça? Se você vai lixá-la depois, você pode até usar um pincel de cerda mais dura. Mas se você quer um acabamento melhor, use um pincel de cerda macia, tá? E se você vai fazer detalhes de folhinhas, pincéis de cerda redonda. Acabamento nas árvores, pincel chato. Então, a diferença mais importante de gravar neste momento é pincel chato, trincha, pincel de cerda macia, redondo, cerda um pouquinho mais longa, tá? Por hoje, nossa informação é só. Limpe bem os seus pincéis, nós vamos gravar muitas vezes a respeito disso, para que eles conservem a longo prazo. Os meus, vocês veem, precisaria até de mais capricho, mas eu preciso de mais tempo. Mas a cerda eu me preocupo, porque a cerda é o meu recurso principal do meu trabalho. E aqui, quando eu tenho um tempinho, eu dou uma lavadinha e dou um cuidado especial nele. Eu quero que ele dure muito tempo, tá? Espero que essa dica sirva para você. Observe o que você está fazendo e dúvidas, me pergunta. Um beijo!